Para todos sempre, amém? Queridos, aproveitando que vocês estão sobre os pés, quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Viemos num final de semana abençoado, onde Deus fez maravilhas em nosso meio. Quero parabenizar toda a liderança da juventude, juntamente com a sua equipe, todos os jovens, estavam à bênção, tudo maravilhoso. A igreja também que apoiou, veio neste trabalho. Podemos ver o Senhor operando o milagre. Nós testemunhamos milagre aqui neste lugar, mediante a fé dos irmãos que entenderam o convite do profeta, mediante a fé dos jovens, dos adolescentes que oraram, e Deus ele faz, Deus ele opera, mediante a nossa fé, mediante aquilo que nós nos entregamos, buscamos e colocamos na presença do Senhor. E você crê que nesta noite Deus também pode operar milagre? A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? 2 Reis, capítulo de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o vaso em todos aqueles vasos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela veio e ela fez saber ao homem de Deus. E ele lhe disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podei tomar o vosso assento em nome de Jesus. Também esse final de semana continuamos na presença do Senhor, com o retiro das mulheres. Eu imagino que todas as mulheres estão ansiosas, né? Porque a minha varoa em casa está. Ela até ficou trabalhando até mais tarde hoje, para amanhã escapar mais cedo. Está lá no horário juntamente com as irmãs. E temos certeza que vai ser bênção de Deus. Temos certeza que Deus vai fazer coisas grandes lá também. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus de maravilhas. Queridos, o texto a qual nós lemos aqui em 2 Reis está nos falando sobre uma família que era temente a Deus, uma família que servia ao Senhor, uma família que servia ao profeta Eliseu. Eu imagino essa família fazendo tudo o que agradar ao Senhor, tudo aquilo que colocava nas mãos deste homem, desta mulher, desses filhos, para fazer, eles faziam com alegria. Tanto é que nós lemos que esta mulher vai dizer
que o meu marido era teu servo. O marido daquela mulher era servo de Eliseu. Não fala o nome dele aqui, não fala o nome desta mulher aqui, mas o certo é que nós vimos que ele era servo de Eliseu. E além dela falar para ele que o meu marido era teu servo, era um homem que temia o Senhor. Então nós vamos ver que era uma família que ela servia ao Senhor. Só que aqui onde nós lemos, essa família, ela sofreu uma perca, onde o marido desta mulher, ele morreu. Então nós venhamos entender aqui nesse texto que o servo do Senhor, ele também passa por aflição. O servo do Senhor, ele também passa por momentos difíceis. O justo também passa por aflições, passa por portas fechadas, passa por enfermidades, passa por diversas coisas. Quando nós lemos lá no livro de Jó, o livro de Jó vai começar dizendo que Jó era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Só que Jó também passou por um momento difícil, momento de aflições, momento de perca, momento a qual ele se derramou na presença do Senhor, mas Jó era um homem justo. Então nós entendemos aqui que aqueles que servem ao Senhor não estão livres de passar por momentos difíceis, mas o certo é que todos esses momentos o Senhor está junto, que todos esses momentos o Senhor está aguardando. E esta mulher, ela vai passar por este momento difícil, a qual ela vai estar de luto pela perda do seu marido. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse homem, ele vai deixar uma dívida, ele vai deixar uma questão a ser paga. Nós entendemos que esse tempo de Israel aqui era um tempo difícil, tempo a qual governava Acabe, reinava Acabe e Jezabel, e nós vimos que na época de Elias ali ficou 3 anos sem chuva. Talvez esse homem arrecade essa dívida, tentando fazer o melhor para sua casa, trazendo de comer para sua casa, arrecadando dívidas por falta, talvez, a escassez do tempo, mas o certo é que esse homem, a mulher vai dizer que ele era meu marido, teu servo. Então esse homem, ele cumpriu o seu papel de marido, ele cumpriu o seu papel de sacerdote dentro da casa, porém, ele deixou uma dívida a ser paga. E se nós formos um pouco mais a fundo, aquela época que se não pagasse a dívida, os credores vinham e tiravam tudo aquilo que tinha, até essa dívida ser paga. E esta mulher então, ela vai sair de dentro da sua casa para ir procurar o profeta Eliseu, procurar uma direção, procurar uma estratégia para que ela viesse pagar essa dívida. O certo é que nós vamos entender que esta mulher, em primeiro lugar, ela vai atrás de algo para ser paga essa dívida. Ela se posiciona, ela sai de casa, ela estava de luto sim, mas se ela não se posicionasse, ela não saísse de dentro de casa, se ela não vencesse aquele momento de luto, ela ia perder os seus filhos também. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que ela vai à procura do profeta Eliseu, e chega no profeta Eliseu e diz: olha, o meu marido, teu servo, ele partiu, agora os credores, eles estão batendo na minha porta, os credores, eles querem levar os meus 2 filhos, para que eles sejam servos, para que eles sejam escravos, por conta dessa dívida. E nós vamos entender que esta mulher, ela além da perca do seu marido, ela não quer perder também os seus filhos. Ela vai à luta de algo, vai à luta de buscar algum recurso para que ela pudesse pagar essa dívida e os seus filhos não fossem escravos, não fossem levados, não fossem tirados da sua casa. E esta mulher vai chegar até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu vai dizer para ela: me declaras o que tu tens em casa. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Esta mulher, ela vai dizer para Eliseu: olha, eu não tenho nada em casa.
Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Talvez essa mulher, com a situação difícil que ela estava, ela já teria vendido algumas coisas da casa dela para pagar os credores. Talvez ela deveria ter se desfeito de algo para pagar os credores, e agora realmente talvez ela não tinha nada em casa além da sua casa. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Talvez o vento foi tão forte, o vento que bateu na casa dela foi tão forte, que fez ela se desfazer de alguns bens que ela tinha para pagar os credores, mas não foi o suficiente. E Eliseu vai dizer para ela: olha, me declaras o que tu tem em casa. Ela vai dizer: olha, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E Eliseu vai dizer para ela: olha, então vá e peça vasos emprestados, e não poucos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós entendemos aqui que esta mulher, ela se levantou, esta mulher, ela se posicionou, mesmo em meio da dificuldade, ela se posicionou, mesmo em meio da dificuldade, ela perdeu o seu marido, mas ela estava lutando pelos seus filhos. Ela perdeu o seu marido, mas se posicionou pelos seus filhos. Ela perdeu o marido, mas ela se posicionou para os seus filhos não serem escravos. Se ela não se posicionasse, não se levantasse, não fosse atrás de algum escape, para não deixar os seus filhos saírem de casa, se ela ficasse lamentando, chorando, e não se posicionasse, talvez os seus filhos iam ser levados escravos. Talvez essa mulher nunca mais ia ver seus filhos, ou seus filhos iam ficar um tempo distante dela, até a dívida ser paga, e depois retornariam. Mas esta mulher, ela sentou no seu coração, porque ela conhecia o Deus que ela servia. Ela foi procurar a pessoa certa, ela foi procurar o profeta, ela foi procurar uma resposta do homem de Deus. Olha, o que eu posso fazer? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Esta mulher, ela conhecia Eliseu e conhecia o Deus que Eliseu servia. Automaticamente, o Deus que ela, a sua casa, seu marido serviam. E Eliseu vai dizer para ela: olha, vá e pede vasos emprestados, e não poucos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eliseu vai fazer aquela mulher enxergar o que talvez ela não conseguiria enxergar no meio da dificuldade. Eliseu vai fazer aquela mulher entender que dentro da sua casa ainda tinha uma botija de azeite. E se nós formos olhar pela palavra do Senhor, o azeite ele simboliza o Espírito Santo, o azeite ele simboliza a presença de Deus. E o que eu quero declarar para ti nesta noite? Em meio à dificuldade, talvez nós podemos perder tantas coisas, mas que eu e você não venhamos perder a presença de Deus. Que em meio à dificuldade, eu e você podemos perder tantas coisas, mas nós não venhamos perder o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A dificuldade ela vem para o justo, assim como ela vem para o ímpio. Então ninguém está livre de passar por algum momento de perca, por algum momento de dificuldade, mas o certo é o que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio dessa tempestade. Esta mulher estava passando por um momento difícil na sua vida, mas ela se levantou e ela se posicionou, e isso que faz toda a diferença na vida de um cristão. Isso que faz toda a diferença na minha e na tua vida, o momento que nós vamos reagir, quando a dificuldade bate na minha e na tua porta. Se nós formos olhar nas Sagradas Escrituras, saindo um pouquinho daqui, quando nós olhamos para a vida de Esther, Esther foi uma mulher que ela se posicionou, que ela fez algo diferente. A palavra do Senhor vai nos dizer que no livro de Esther, Amã ele vai se levantar e vai
arquitetaram ali para que todos os judeus fossem aniquilados, para que todos os judeus fossem mortos. E Deus vai levantar Esther no momento difícil. E o seu primo Mardoqueu vai dizer para ela: olha, Esther, se você não for até a presença do rei e não clamar por nós, nós vamos ser mortos, inclusive você também. E Esther, ela vai se levantar, ela vai orar, vai chegar na presença do Senhor, vai falar para que eles orassem todos a favor dela, com ela, e ela vai se posicionar, ela vai ir até a presença do rei. E o Senhor dos exércitos vai dar escape, pela posição de Esther. O que eu quero te dizer nesta noite, querido irmão, querida irmã que está aqui? Se levante, se posicione. Deus é meu e teu favor. Deus, Ele peleja por nós. Amém? E Eliseu vai dizer para esta mulher: toma vasos emprestados. Eliseu, ele vai fazer esta mulher ir atrás do seu milagre. Vai dizer: olha, pede vasos para todos os vizinhos e não poucos. Talvez esta mulher, ela foi buscar esses vasos, e talvez ela não imaginava o que o Senhor era capaz de fazer. E essa mulher, ela saiu de casa em casa pegando vasos. Eliseu não falou para ela a quantidade que era para pegar, mas era mediante a fé dela, o que ela conseguiria pegar. Então, milagre muitas vezes depende da minha e da tua fé. O milagre muitas vezes depende de como eu e você nos posicionamos. Deus, Ele não se move pela minha e pela tua dor. Deus, Ele se move pela minha e pela tua fé. Deus, Ele não se move o quanto nós choramos, o quanto nós lamentamos, mas Deus, Ele se move mediante a minha e a tua fé. Amém? A situação desta mulher é uma situação que coloca ela no âmbito, visão dela era momento de perca. Ela perdeu o seu marido, ela iria perder os seus filhos. Ela procura o profeta, e o profeta direciona ela: vai e pede vasos, e não poucos. E esta mulher, ela vai e pede vasos, e o profeta diz: entra na tua casa, fecha a tua porta e deita o azeite nos vasos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E aquela mulher, ela vai fazer conforme o profeta falou. Deus, Ele está se manifestando mediante a fé daquela mulher. Ela creu na palavra do homem de Deus, e o milagre aconteceu na casa dela. Aquela mulher acreditou naquilo que o profeta vai falar para ela, e o milagre aconteceu na casa dela. O milagre acontece conforme nós cremos. O milagre acontece conforme é a nossa fé. Não há motivo para nós olharmos a circunstância. Se aquela mulher olhasse a circunstância, olhasse o decorrer da história dela, ir na casa de vizinhos, pedir vasos emprestados, mas ela fez conforme o profeta lhe direcionou. O mais interessante, irmãos, que esta mulher, ela vai pedir os vasos, mas o vaso que vai originar o milagre é o que estava dentro da casa dela. Esta mulher, ela arruma os vasos emprestados, mas o vaso que vai originar o milagre é o vaso que estava dentro da casa dela. O azeite que ela está virando dentro dos vasos é o azeite que está dentro da casa dela. Ela não trouxe azeite de fora,
não veio azeite junto com os vasos. Declara-me o que tu tens em casa. O que tu tens em casa hoje que pode originar o milagre? O que tu tens dentro da tua casa que talvez a circunstância não deixa você ver? O que tu tem dentro da tua casa que talvez a dificuldade já não deixa mais você observar? O profeta vai dizer para ela: me declara o que tu tens em casa. A tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Ou mediante a dificuldade, eu não consigo mais enxergar o que eu tenho em casa. O momento é só de dor, eu não consigo mais enxergar o que eu tenho em casa. O momento está difícil que eu não consigo mais enxergar o que eu tenho em casa. Mas porém, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Talvez eu tenha só um pouquinho de oração. Talvez eu tenha só um pouquinho de leitura da palavra. Talvez eu tenha só um pouquinho de fé. Mas nesta noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, que esse pouquinho, ele pode originar o teu milagre. Que esse pouquinho, se você colocar em ação nesta noite, pode originar o teu milagre. Que este pouquinho de fé nesta noite, Deus pode fazer um milagre grande. Que esse pouquinho de leitura da palavra que eu tenho hoje, Deus pode fazer um milagre grande. Que esse pouquinho de fé, pastor Joel, que eu entrei aqui nesta noite, Deus pode fazer um milagre grande. Eu não sei se você está entendendo nesta noite, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele te conhece, que Deus, Ele sabe quem você é. Se nessa noite você tem só um pouquinho, mas se você se colocar na presença de Deus e obedecer a palavra do Senhor, este pouquinho pode originar um grande milagre sobre a tua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Não era o azeite que estava na vizinha, não era o azeite que estava na vizinha da direita ou da esquerda, era o azeite que estava dentro da casa dela. O que eu quero te dizer nesta noite, meu querido irmão? Nesta noite, não é a minha oração, não é a oração do pastor, mas é a tua oração. Não é a minha leitura da palavra, mas é a tua leitura da palavra nesta noite. Não é a minha fé, mas é mediante a tua fé nesta noite. Se você colocar o seu pouquinho na presença do Senhor nesta noite, Ele pode fazer um grande milagre na tua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Talvez esta mulher, muito tempo, ela não tinha de repente se posicionado. Talvez essa mulher, muito tempo, de repente, ela tinha ficado na conjuntura do seu marido. Mas chegou o momento desta mulher, que Eliseu vai dar uma direção para esta mulher. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vai e pede vaso emprestado. Entra e fecha a porta da tua casa. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E esta mulher, ela fez conforme o profeta falou. E falou para o seu filho: traz um vaso. Talvez para nós fazer uma... Talvez ela tinha um pouquinho assim.
talvez os vasos eram deste tamanho. Traz um vaso. Encheu. Traz outro vaso. Encheu. Traz outro vaso. E foi enchendo, irmão Paulo. Foi enchendo. Foi enchendo. E ela pediu: traz-me o vaso. O vaso acabou. Os vasos acabaram. O azeite já tinha acabado, irmão. O que acabou primeiro? O que acabou primeiro? Se ela tivesse pegado mais vasos, ainda tinha azeite. Se ela tivesse pegado mais vasos, ainda tinha azeite. Eliseu falou a quantidade de vaso que era para ela pegar. Eliseu somente falou: vai e pede vasos. Então não foi por falta de azeite. Não foi o milagre do Senhor que ele fechou e disse: agora vai parar, não. Foi a fé dela. Talvez a fé dela foi para 10 vasos. Se ela tivesse pegado 20, ainda tinha azeite. A fé dela talvez foi para 20 vasos. Se ela tivesse pegado 30, ainda tinha azeite. Deus faz conforme a nossa fé, irmão. O milagre acontece conforme a nossa fé. O milagre acontece conforme nos dispomos na presença de Deus. Eliseu não deu limite de vaso, mas o que ela pegou, o azeite encheu. Ela vai chegar até a presença do profeta e dizer: olha, os vasos estão cheios. E o profeta vai dizer para ela: Pastor Joel, agora você vai. Ela ainda estava com a dificuldade. Os credores ainda estavam batendo. Talvez os credores deram prazo: se você não pagar, eu vou vir buscar os teus filhos. Mas os credores tiveram que esperar o milagre acontecer. Os credores tiveram que esperar Deus fazer. E o profeta agora fala para ela: vai, vende, paga a sua dívida. Os credores não vão levar seus filhos. Os seus filhos não vão ser escravos. Ninguém vai tirar os seus filhos da sua casa. Ninguém vai levar os seus filhos do seu berço. Porque mediante a tua fé, Davi, mediante a tua fé, a tua dívida vai ser paga. Mediante a tua fé, você vai, vende, paga os credores, e agora você vive do resto. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Talvez muitos credores, irmãos, estão querendo tirar a nossa paz. Muitos credores estão querendo levar os nossos filhos. Muitos credores têm sido usados pelo inimigo para tirar os nossos filhos, mas nesta noite, em nome de Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, mediante a minha e a tua fé, nenhum credor vai tirar o nosso filho de dentro da nossa casa. Nenhum credor vai levar o nosso filho para a prostituição. Nenhum credor vai levar o nosso filho para o crime. Nenhum credor vai levar o nosso filho. Você crê nesta noite, nesta palavra? Então nesta noite é a noite de você se posicionar. Nessa noite é a noite de você aumentar o nível da sua fé. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A manifestação do milagre foi mediante a proporção da fé daquela mulher. E o Senhor nessa noite pergunta: me declara o que você tem em casa.
Declara o que você tem em casa. Xarabacan, decan, daramanai. O milagre ele vai começar a partir da atitude daquela mulher. O Senhor nesta noite Ele quer uma atitude minha e sua. Todos na Bíblia que encontraram Jesus, que precisavam do milagre, eles tiveram uma atitude. Esta mulher, ela teve uma atitude para o milagre acontecer na casa dela. Ela teve que sair. Primeira coisa, ela teve que sair, ir até o encontro do profeta. Segunda coisa, ela teve que ouvir e crer e obedecer na direção que o profeta deu para ela. Terceiro lugar, para a fé se manifestar, eu não posso duvidar. Para a fé se manifestar, eu não posso duvidar, eu não posso ser incrédulo. Aquela mulher, ela não duvidou. Vou pedir tantos vasos para um pouquinho de azeite. Não, ela foi e fez. Então muitas pessoas que tiveram milagre na palavra do Senhor, elas tiveram uma atitude. Quem é que estava domingo aqui? Quem é que estava domingo aqui? O irmão, ele falou, quem tivesse algum problema, viesse até a frente. As pessoas que vieram duvidaram? Sim ou não? Se elas duvidassem, elas não viriam. Nós vimos aqui pessoas que estavam com problema de audição, ouvir. O irmão que tinha problema no braço foi curado. Outras pessoas que tinham problema de coluna foram curadas. Isso foi mediante a atitude, a fé, não duvidar. E nós vimos quando Jesus passava, o cego Bartimeu, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve uma atitude, ele teve uma fé, ele creu que o Senhor poderia curar ele. E ele gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos diziam para ele se calar, muitos queriam abafar a fé dele, diminuir a atitude dele, fazer com que ele não incomodasse o mestre. E Jesus, ele vai mandar chamar. Ele disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. E aquele homem, cego Bartimeu, começou a ver. A mulher do fluxo de sangue, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Atitude, fé. Ela saiu, ela foi do lugar que ela estava, ela creu. Os 10 leprosos foram até Jesus, eles creram. O que eu quero te dizer nesta noite, irmão? Que é mediante a tua fé, que é mediante você crer. Me declara o que tu tens, o que tu tens. Eliseu falou para ela, o que tu tens. Não é o que tu, é o que tu tens. O Senhor, Ele opera conforme o que eu tenho.
Talvez nesta noite você aqui entrou enfermo, mas tu tem fé para ser curado? Talvez nesta noite você entrou aqui, mas com um problema lá na tua casa. Você tem fé que o Senhor pode fazer nesta noite? Me declaras o que tu tens. O que tu tens? O Senhor quer que tu esteja a tua fé. Se tu entrou nesta noite aqui, com certeza você tem fé. Amém? Eu só tenho um pouquinho, então este pouquinho, entrega na presença do Senhor. Eu só tenho um pouquinho, é este pouquinho mesmo que o Senhor quer usar para fazer um milagre na tua vida. Eu só tenho um pouquinho, mas é este pouquinho mesmo que o Senhor nesta noite pode operar um grande milagre. O Senhor não precisa de coisas grandes. Coisas grandes o Senhor talvez nessa noite, mas se você tiver um pouquinho para o Senhor, Ele pode fazer algo grande na tua vida. Eu quero convidar o grupo a passar aqui em cima. Aquela mulher, ela não conseguia, em primeiro momento, se lembrar do azeite. Em primeiro momento, se lembrar que ela tinha azeite em casa. Mas o profeta provocou na vida daquela mulher algo que fazeria o milagre ser gerado na vida dela. Você tem um pouquinho de azeite, irmão? Você tem um pouquinho de azeite? Você tem um pouquinho de azeite? Isso basta para o Senhor fazer um grande milagre nesta noite. Quero te convidar a se colocar de pé. Vai e vende. Paga toda a tua dívida e vive do resto. Se você nessa noite tiver um pouquinho de fé, se você nessa noite tiver um pouquinho de atitude na presença do Senhor, um grande milagre pode ser gerado na tua vida. O Senhor, Ele nos ensina, o Senhor, Ele nos direciona a não olharmos para a circunstância. Se nós formos olharmos para as circunstâncias, os dias são maus, sim. Aquela mulher, ela vivia talvez o dia mau da casa dela. Ela estava de luto, perdeu seu marido. Ela estava triste, ela estava angustiada. Os credores batendo na porta: nós vamos levar os teus filhos, nós vamos levar os teus filhos. Mas aquela mulher, ela se levantou. Aquela mulher, ela pensou no seu coração: os meus filhos eu não vou perder, a minha herança eu não vou perder, aquilo que eu mais amo eu não vou perder, aquilo que talvez vai me ajudar a minha casa a ser sustentada, porque eram os filhos que sustentavam as viúvas. Se eles levassem os filhos, como é que ia ser a vida daquela mulher? Enfim. Mas ela tomou uma atitude. E o profeta, ele não
ele tirou o olhar dela da circunstância. O profeta podia dizer para ela: pois é, o inimigo está batendo, o inimigo quer levar. Não, mas o profeta, ele vai fazer a fé dela brotar dentro dela, fazer ela entender que ela tinha um Deus que ela servia. Ela fala para o profeta: o meu marido, teu servo, era temente a Deus. E o Senhor nos diz nesta noite: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Me declara o que tu tens em casa. Me declara o que tu tem dentro de você. Você tem uma fé dentro de você, que nessa noite Deus pode fazer um grande milagre. Você tem dentro do teu coração que nessa noite o Senhor pode fazer um grande milagre, que o Senhor pode mudar a circunstância, que o Senhor pode fazer você voltar a sonhar, que aquilo que mais importa para você não vai ser tirado, não. Eu só tenho um pouquinho, uma botija com um pouquinho de azeite, e essa botija nesta noite pode simbolizar eu e você, e esse azeite pode ser o Espírito Santo que tem na tua vida. Esse azeite pode ser a presença de Deus que tem na minha e na tua vida. E essa presença, esse Espírito Santo nessa noite que tem dentro de mim e de você, pode ser gerado um grande milagre. Vamos louvar o Senhor. Feche os teus olhos nesta noite. Declara-me o que tem dentro da tua casa. Karabasuriande kandarabasha. Aleluia. Deixa eu te dizer algo nesta noite, irmão. Aquela mulher, ela tinha algo precioso dentro da casa dela. O que faltava era só ela apresentar para o Senhor. Ela tinha algo precioso dentro da casa dela. O que faltava era só ela apresentar para o Senhor. Se antes dela sair, se antes dela sair atrás do profeta, talvez ela tivesse pegado o azeite, mediante a fé dela, dentro da casa dela, apresentado esse azeite para o Senhor, dizer: Senhor, que o teu milagre seja feito dentro da minha casa, que o teu milagre seja multiplicado dentro da minha casa. Mediante a fé dela, ela tinha algo precioso, mas ela ainda não tinha apresentado ao Senhor. O profeta direcionou ela para apresentar. Então nessa noite eu quero dizer para você, irmão, você tem algo precioso dentro de você. Algo precioso que é com duas letras, chamado fé. Se com fé nessa noite você apresentar mediante o Senhor, um grande milagre pode ser feito na tua vida, na tua casa. E nessa noite eu quero te convidar a apresentar ao Senhor.
mediante a tua fé. E eu tenho certeza que um grande milagre pode ser gerado dentro da tua casa. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus no nosso meio? E nessa noite, mediante a tua fé, você quer entregar a sua vida para Jesus. Nessa noite talvez você entrou aqui como aquela mulher, com um grande problema. Mas não há grande problema para quem tem um grande Deus. Nós temos um grande Deus, que Ele resolve grandes problemas, mediante a minha e a tua fé. Eu quero te dizer para você nessa noite, que o que tem dentro da tua casa, nenhum credor vai tirar, se você colocar na presença do Senhor. Tem alguém nesta noite que ainda não aceitou a Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, e nesta noite gostaria de entregar, dar a mão para esse Senhor e dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo. Nessa noite eu vim aqui e não quero sair daqui sem você. Tem alguém nesta noite? Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Se tem alguém, eu gostaria que passasse aqui na frente. Eu tenho um segundo convite nesta noite. Tem alguém que talvez, porventura, está fora dos caminhos do Senhor? Apareceu um pequeno problema, talvez, e você saiu um pouquinho fora dos caminhos do Senhor e deseja voltar nesta noite. Eu quero te convidar a passar aqui na frente. O Senhor nesta noite é um Senhor que Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquela mulher tinha um pouquinho e Deus fez além. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida nesta noite. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nessa noite quero fazer um terceiro convite. Você que entendeu que o nosso Deus é um Deus que faz, um Deus que multiplica, é um Deus que restaura, é um Deus que, quando a gente coloca o nosso pouquinho na presença dEle, Ele age a nosso favor. Eu quero te convidar a você a passar aqui na frente. Nós vamos estar orando, e se você se colocar a tua fé em ação, não é a fé do irmão Luiz, mas a tua fé em ação nesta noite, Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Você que talvez está com alguma enfermidade, entrou aqui enfermo, e nessa noite crê que Deus pode fazer na tua vida, eu quero te convidar a passar aqui na frente, enquanto as irmãs estão louvando. Mas só se você crer, irmão, só se você crer. É noite nós colocarmos a nossa fé em ação. Eu tenho um pouquinho de fé, para o Senhor já basta. Eu tenho um pouquinho só de oração, para o Senhor já basta. Eu tenho só um pouquinho de leitura da palavra, mas para o Senhor já basta.